com a gente aqui no estúdio hoje a deputada Paulinha, deputada aqui da nossa região. Bom dia, deputada, seja bem-vinda mais uma vez. Irmão, eu vou dizer para ti primeiro que eu estava com muita saudade, estou até envergonhada de... A gente estava achando que você tinha abandonado a gente, tinha esquecido da gente. Eu vou te falar que assim, ó, foi um ano muito tenso, embora não tenha Covid, né, graças a Deus, foram outros tipos de problemas que a gente enfrentou, mas eu passei um período aí ruinzona também, viu, gente, dando satisfação para vocês. Eu não deixei de trabalhar, porque a gente não se entrega, mas eu acho que já aconteceu isso com muita gente, tá? Até porque eu vou compartilhar por causa disso, Marquinhos. Às vezes a gente entra num túnel do tempo, assim, de trabalho, de compromisso e tudo mais, e a gente para de olhar um pouquinho de nada que seja para alimentação, para os cuidados básicos. Eu termino que, assim, aí por mês de junho, julho, tudo que é tipo de microdoença que é possível uma pessoa ter, eu tive, né? Graças a Deus, nada grave, né? Nenhuma doença grave, mas... tudo, ocasionado assim, fundamentalmente pela carga de trabalho. Tudo. Dor de barriga, dor de dente, dor de ouvido, dor de cabeça, dor de olho, dor de tudo. E aí, assim, a pessoa não... Aí a pessoa sai de casa para trabalhar, assim, no limite do obrigatório. E muita gente reclama que a gente convida que tem que vir de manhã, né? E aí eu justifico, gente, mas é às 8h30, não é às 6h30. Não, 8h30 é um horário legal, não dá para se queixar. Mas 6h da manhã é meio forçado. Mas tem gente que reclama, por que você não faz à noite? Eu falo, cara, a gente é uma empresa, trabalha horário comercial, não tem jeito. Né? Então é bem complicado. Mas que bom que deu para vir hoje. Né? Que bom. Que bom que deu para vir hoje, começando a semana com informações bacanas. E eu estou vendo a deputada bastante envolvida com a questão da mobilidade aqui da região, que é uma preocupação grande. Né? Como é que está esse negócio de terceira faixa? Vai dar para abrir mesmo? A PRF está reticente? A gente tem estrutura para abrir essa terceira faixa? Como é que está essa discussão? Então, eu vou te falar, rapaz, eu estou até bem contente, porque se tem o nosso superintendente agora é um cara que chama Manuel, funcionário de muitos anos já da Polícia Rodoviária Federal. Pensa num cara gente boa, e ele é catarinense, conhece essa rodovia e todos os seus impactos ao longo do tempo. Então, evidente que nenhuma pessoa, não é só os policiais, ninguém opta por utilizar a terceira faixa, o acostamento como terceira faixa, vamos dizer assim, assim, achando que é a melhor coisa do mundo, porque é isso que a gente está propondo, pessoal, para vocês entenderem. Nós estamos, assim, num problema, é até redundante falar, mas, assim, nós todos estamos impactados de uma forma muito negativa. Eu tenho dito isso. Na eleição passada, quando eu fazia visitas aqui em Itapema, eu ainda dizia, pessoal, se a gente não tiver uma alternativa modal a curto e médio prazo na nossa região, nós vamos falir. Já tem um sem número de empreendedores, Marcos, que param aqui em Penha, Pissarras, Barra Velha, são trechos do nosso litoral que tem crescido, inclusive, porque não aguentam mais, não toleram mais o esforço de chegar a Itapema, por exemplo. E tu sabes que isso é verdadeiro. Imagine Bombinhas, que está lá no final da linha. Então, assim, eu acho que a gente tem que encarar esse problema nas fases que ele nos permite olhar. Primeiro, agora é isso. Construir uma terceira faixa alternativa se utilizando de onde é possível, em alguns horários, do acostamento disponível. O que a gente propõe? Aqui de Porto Belo até Penha, Pissarras, a gente poder, em alguns trechos aqui em Itapema, aqui, ó, vamos tomar, assim, ó, e não é todos os horários. Vamos começar às 4 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde e vamos até 10 da noite, todos os dias. Sem necessidade de obra, só colocação de placa. Sem necessidade de obra, só colocação de placa, para poder fazer isso já, antes do Natal. Fazer a adequação viária de sinalização, fazer o que foi feito em Palhoça e deu muito certo naquela época, para criar um ambiente de desafogamento de trânsito temporário, emergencial, para já. Isso é uma coisa. A outra coisa, a Arteres já tem aprovado pela NTT, por que eu estou falando? As pessoas em casa não sabem nem o que é Arteres, o que é a NTT. Arteres, gente, é o nome da empresa
que é paga por nós para fazer a gestão da rodovia da BR-101. É a contratada pelo governo federal para fazer a gestão. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, é um órgão que fica vinculado ao Ministério de Transportes, que regula tudo o que é possível em termos de tráfego na nossa região aqui, mais notadamente. Então, assim, se a concessionária, né, que está aí contratada, que cobra o pedágio, que sustenta parte das melhorias, se a Arteris quiser fazer uma terceira faixa, que vai custar um valor para essa obra, isso tem que ser autorizado pela NTT. Então, o que a gente tem? A gente tem uma série de obras que já foram autorizadas por essa agência nacional. Uma delas é a terceira faixa em alguns desses trechos, por exemplo, entre Balneário Camboriú e Navegantes. Tem a autorização da obra especificamente. São 9 obras autorizadas. Acho que vale até a gente fazer um programa, Marquinhos, só sobre isso. E a gente trazer as tabelinhas, fazer um audiovisual, alguma coisa diferente para mostrar para as pessoas, olha, é desse lugar aqui até aqui que vai ser feita a obra. Só que essas obras, gente, assim, essas de terceira faixa, que já foram aprovadas, na melhor das hipóteses, é uns 2 anos para frente, para deixar prontinha. O que isso é para gente? Mas tem trecho que a gente sabe que o acostamento é bom, que é viável transitar, é só colocar lá a placa, em caso de congestionamento, acostamento liberado. Nós não vamos nem botar em caso de congestionamento, porque isso é confuso. O dia que não tiver congestionamento, como é que multa, né? Nós vamos colocar assim, 16 horas às 22. Tráfego permitido nesse trecho, no acostamento do quilômetro tal ao quilômetro tal. É isso que vai ser feito agora. Além disso, essas obras que vão começar, nós queremos que eles comecem em janeiro já, essas que já estão autorizadas, de inclusão, de construção efetiva mesmo de terceira faixa, algumas outras obras de acesso aos municípios, enfim, então eu estou muito esperançosa. Semana que vem agora vai ter uma reunião em Brasília, né? Essa pauta também se tornou prioridade para a vida dos prefeitos da ANFRE. Então, Paulinho, como presidente, tem insistido muito nisso, amparado por todos os demais prefeitos, pelo Aquiles, pelo Marquinhos, pelo Liba, enfim, que estão indo sempre nas reuniões. Está para ser marcada a semana que vem uma nova reunião com a ANTT, com a Polícia Rodoviária Federal e com o pessoal da Arteris, para bater o martelo de uma vez nessa coisa de a gente poder usar temporariamente a terceira faixa, o acostamento como terceira faixa nesses trechos. E onde que vai poder fazer isso e em quais horários. Afora isso, eu acho que é importante a gente retomar esse tema com as pessoas. Eu não sei se tu lembra, Marquinhos, que eu falava muito sobre, na eleição passada, sobre a questão do corredor litorâneo, né? No tempo do governador Moisés, ele deixou esse projeto, o pré-projeto, na real, pronto. Inclusive, a gente tem falado com o governador Jorginho para ele autorizar a contratação do projeto executivo do corredor litorâneo, que aí sim é uma obra... Que é a rodovia alternativa, né? Que começa também lá em Biguaçu e vai até quase Joinville. 6 bilhões de investimento. Mas o Estado precisa. E claro, né, eu tenho volta e meia, a gente tem o privilégio de sair um pouco do nosso ninho aqui, né? E conhecer uma outra realidade, um outro país. Cara, eu fico às vezes pensando, olha quantos portos nós temos, aeroportos. É um estado que tem uma estrutura de logística tão especial. Por que a gente não tem aqui metrô, trem? Por que a gente não tem alternativa ferroviária de carga? Por que a gente não usa o mar? Eu sou incomodada com essas coisas, né? O mar e ainda a maioria das cidades, por exemplo, daqui até, se você for olhar Itajaí, Balneário, Itapema e até Bombinhas, você tem um mar calmo. É uma baía bastante tranquila. Você podia ter um transporte tranquilo marítimo aqui. Sem dúvida. Né? Aliviando essa questão. Mas essa tua conversa com o BID que teve também no mês passado, também tem a ver com essa questão dessa rodovia transitorânea? Ou
a ideia é trazer outras parcerias público-privadas envolvendo a questão de mobilidade? Na real, assim, ó, o Banco Mundial, o que se tem com eles, o negócio que está pré-estabelecido começou também lá em 1900 Batatinha, quando eu era prefeita ainda, que é o Promobis, e que foi abraçado pelos nossos prefeitos aqui da região, e tem uma série de obras também de mobilidade. A previsão de construção do projeto executivo do túnel entre Navegantes e Itajaí, um novo conceito de transporte coletivo por meio dos ônibus elétricos em toda a região, um transporte público integrado, enfim, e algumas melhorias, evidentemente, na malha viária regional. Mas é um outro tipo de programa, né? Um programa que complementa a estrutura de mobilidade do Estado. Que é o programa que está sendo puxado pela ANFRE especificamente, né? Isso aí. E isso tem prazo para sair ainda? Cara, que fase que tá? Graças a Jesus Cristo abençoado, Nosso Senhor, nessa semana, Itajaí, porque faltava a aprovação das leis em Balneário Itajaí. Os vereadores aprovaram finalmente. Eu vi que aprovou lá em Itajaí. Nossa, eu fiquei bem feliz, tá? Porque assim, a gente está vivendo uma situação muito dramática da política da cidade de Itajaí, né? Nosso querido prefeito Volney, que eu tenho toda a estima e carinho, está com a saúde bastante debilitada, assim, visivelmente. Fim de gestão, sabe como é que é, né? Se encerra um ciclo. Então tá um negócio assim muito complexo, o diálogo político lá, e foi muito tenso aprovar esse projeto, mas eu fiquei feliz que houve a compreensão da maioria da casa, porque esse programa, meu irmão, ele vai beneficiar muito as pessoas. Agora no começo do ano, final de ano agora, ainda vai dar tempo de encerrar as negociações com o banco estrangeiro. E aí eu imagino que março, abril, a gente já vai estar licitando as primeiras obras, tanto as obras de engenharia, quanto a própria questão da contratação dos ônibus elétricos para começar esse cenário de transporte coletivo. Ou seja, boa parte das coisas vai acontecer ainda dentro dessa gestão dos prefeitos, né? Vai acho que sim. Dentro dessa gestão. O pontapé inicial vai ser dado agora e com segurança no ano que vem ainda acontece bastante coisa. Legal. Falando um pouquinho de Bombinhas, eu vi um vídeo seu na Estrada Velha de acesso a Bombinhas, mostrando que é possível passar por lá, e aquilo avançou de alguma forma? Avançou bastante, está avançando na real. Assim, ó, gente, nós temos que começar a olhar, encarar as coisas com responsabilidade, coragem, respeito ao contribuinte, ao cidadão, e assim, e tirar esse manto de temor e de que nada pode. Olha, eu vou dizer para ti, ó, a minha alma é ambientalista, entende? Eu sou uma pessoa que eu separo o lixo quando eu estou sozinha, eu tenho cuidados com a natureza, eu sofro, choro com todos esses efeitos climáticos, tenho como principal bandeira essa questão, a gente estuda, discute esses temas, então eu não estou falando para a parede. Agora, eu também não aguento esse negócio de a gente fazer de conta que isso aqui não pode tocar nunca mais, porque a gente tem uma estrada secular lá, Marcos. Tu vai gostar do passeio, mas tem que ir de Jeep por enquanto, né? Não dá para ir de qualquer carro. É uma estrada... Sabe que foi uma das primeiras reportagens que eu fiz quando eu vim para cá a primeira vez? Em 2005 para 2006, uma das primeiras reportagens que eu fiz. Acho que tu não era prefeita ainda. Não, eu fui prefeita em 2013. Tu não era prefeita ainda. Foi uma das primeiras matérias que eu fiz, que já tinha essa ideia, era mostrar essa estrada. Isso foi fosse lá, então? Pro Jornal A Notícia. Nossa Senhora. Pro Jornal A Notícia. Foi uma das primeiras matérias que eu fiz quando eu vim para cá, que eu estava cuidando de que região? Eu estava cuidando da região de Blumenau, pro jornal. E aí eles me mandavam para o litoral fazer algumas matérias especiais. Foi uma das primeiras matérias que eu fiz. É um lugar lindíssimo. Lindo, lindo. Depois eu voltei lá com o pessoal da Universidade Federal, aí na época eu já estava trabalhando em Florianópolis, com o pessoal da Universidade Federal, com um projeto de catalogação da biodiversidade. Que aí eles fazem aquelas caminhadas no meio da mata e fazem o levantamento do que tem e o que não tem. E aí mostramos também esse lado. Mas assim, já puxando para a questão da imprensa também, eu li um artigo alguns dias atrás que dizia o seguinte, né, que existe um esforço danado para mostrar que tem vida em todo tipo de espécie de fauna e flora.
Mas quando você olha para o lado humano da coisa, das necessidades humanas da coisa, nem sempre, né, as próprias pessoas conseguem perceber a necessidade da humanidade, né? Então tem um esforço muito grande para você proteger espécies, mas tem um esforço muito grande que não é feito para proteger a gente enquanto pessoa, né? Então, quando a gente olha para uma necessidade da região, a estrada vai ter que passar ali. Tem questões ambientais que precisam ser levadas em consideração? Tem, né? Mas vamos pegar essas condicionantes e vamos transformar elas em compensações, né? É a melhor forma. Não, eu vou dizer para ti assim, ó, vamos partir desse princípio, né, Marcos? A estrada existe, é uma estrada secular que os nossos avós se utilizavam. Ela está 90% trafegável, tá? Tem poucos pontos que ela precisa ainda de uma intervenção. O que a gente precisa fazer ali? Botar um bom macadame nela, para que na primeira chuva a gente não corra o risco de ter até os veículos 4x4, veículos traçados, trancados lá naquele morro. Ela não tem, no seu curso, no traçado, ela não tem nenhuma vegetação nativa. O que tem é capim, vegetação exótica apenas e nada, porque foi feito um trabalho lá atrás, na época do prefeito Sérgio Biller, depois o prefeito Cano, quando assumiu. Então, fazer uma manutenção dela. Ainda tem algum material que foi colocado naquela época. O que a gente fez agora? A gente foi no Ministério Público Federal e no próprio IMA, eu fui junto, tá? O pessoal do IMA veio fazer a vistoria aqui na estrada. O rapaz do IMA disse literalmente para mim, o Leandro, que é um menino também sensacional, um menino justo, Paula, isso aqui não precisa autorização do IMA, vocês não dependem de autorização do IMA, porque não se trata do licenciamento de uma nova estrada, é a manutenção de uma estrada existente. É isso que nós estamos pedindo. Mas dá para pôr asfalto lá ou não? Agora não. Para colocar asfalto, aí tu tem que fazer um estudo mais completo, né? Uhum. E também não vale a pena, Marcos, porque na minha avaliação, a gente tem o projeto do segundo acesso porque essa estrada, ela vai por trás ali do CTG, ela para ainda dentro de Porto Belo. Uhum. Não resolve a nossa vida, só dá uma melhoradinha, um alívio. Uhum. Nós temos que postergar esse acesso. Ele entra, para o pessoal que está nos assistindo e conhece Bombinha, já andou lá no Morro de Zimbros, sabe onde tem a estação de água? Uhum. Por ali que é a entrada, certo? Vindo de Zimbros, vindo de Bombinhas. E ele termina aqui em Porto Belo. Nós queremos que esse trecho, o trecho para asfaltar, tem que vir um pouquinho mais para frente, para sair de Bombinhas direto na BR-101. E dar ao povo de Porto Belo... Por Santa Luzia, não? É por Santa Luzia? Por Santa Luzia. Daí a gente vai e passa e vai até ali, sabe esse posto de gasolina que tem na BR, na entrada de Porto Belo? O avião. Não, o Angeloni. O Angeloni. O Angeloni. Eu sempre me esqueço, posto do Angeloni. Por ali, entendeu? Uhum. Tu sai ali no posto do Angeloni e sai direto na BR. Nas costas do Viva Park. Isso. Nas costas do Viva Park. Atrás do Viva Park. Uhum. Por quê? Para dar também a Porto Belo um pouco mais de fôlego, né? Um pouco mais de vida. Porto Belo é uma cidade que sofre tanto quanto Bombinhas por conta do trânsito, né? Então... Mas essa estrada velha, então a ideia é fazer a manutenção e deixar ela como alternativa. Exato. E assim, ó, e é isso, ó, o Marcos tem um carro mais potente, tem um Jeep, tem uma caminhonete traçada, enfim, tu tem um veículo mais potente, num dia, e a gente sempre recomenda, né? O cara se mete em estrada de chão, sabe que com chuva é um problema. Mas tem um período estável, o cara tem... Nós vamos colocar lá, ó, tráfego bom, em boas condições. Tu vai poder usar esse trecho como alternativa, entendeu? Uhum. Ajuda a desafogar. E eu vou te falar uma outra coisa que eu estava conversando esses dias com o Paulinho em casa sobre a BR-101. A gente também tem que ter limitações para veículos pesados em alguns horários no verão, cara. Em Bombinhas, por exemplo, eu me lembro ainda, prefeita, quando a gente estabeleceu que caminhões não podem circular depois das 9, no primeiro momento eles quase nos mataram. Mas depois se adaptaram aos horários de abastecimento e facilitou muito o trânsito interno da cidade. E no verão, principalmente nos finais de semana, nos sábados e domingos,
a gente tem que discutir essas questões também, o transporte de carga nesses horários, já que a gente tem um fluxo de verão muito intenso, entendeu? A gente observa o comportamento da 101 com caminhão e sem caminhão, é uma coisa completamente diferente, né? Porque tem feriados que você tem a circulação menor de caminhões, e aí o trânsito funciona muito melhor, né? Agora, se o pessoal pega o domingo à tarde, quando os caminhões estão saindo para pegar a estrada novamente, aí fica aquela tranqueira sem noção. Mas, o deputada, em termos políticos, como é que está a Alesc, o relacionamento com o governador Jorginho? Rapaz, aqui lá está um céu de brigadeiro, está até sem graça, estou dizendo para os amigos. Considera que está tranquilo, ou seja, estamos conseguindo tocar as coisas que Santa Catarina precisa? Aquele clima que a gente tinha, meio beligerante, isso já acabou? Olha, eu acho que a relação de poderes desde a época do Império, desde a época da República de Roma, né, que depois foi substituída um tempo pelo Império e tal, mas para quem estuda história, há sempre um grau de belicismo, assim, um perigo iminente, um risco de disputa, né, para o equilíbrio das forças da democracia entre poderes. Então, assim, terreno fértil e produtivo perenemente nós nunca teremos, né? Mas a gente vive um bom momento, é um momento tranquilo, vamos dizer assim. O governador Jorginho tem... o que a Alesc entendeu? Bom, um trabalhou para esse, outro fez campanha para aquele outro, mas Santa Catarina escolheu o Jorginho e foi isso com mais de 70% dos votos, como havia sido com Moisés, então o cara merece uma chance e a gente tem que ajudar. Não dá para tu ficar batendo murro em ponta de faca, entendeu? Só que diferente do começo do governo Moisés, o Jorginho pelo menos tem uma interlocução com a casa, ou não? Não significativamente. É que o Jorginho, ele é um cara que tem experiência política e tudo mais, uma vida dedicada à política, mas ele também ganhou eleição muito sozinho, cara, entendeu? Quem é que o Jorginho, ele conseguiu montar um time de secretários razoável e tudo mais, mas quem é que o Jorginho tem para ajudar ele a fazer política? Nós temos o Soratinho que está lá, chefe da Casa Civil, né? Olha, um homem honrado, eu não tenho do que dizer dele, mas é um garoto que também não tem malandragem para segurar aquela casa lá, entendeu? Então o Jorginho, ele caminha politicamente com muita dificuldade ainda, porque ele tem poucos interlocutores com capacidade de negociação. Porém, ele é um cara disponível. Eu não tenho do que me queixar, não há vez, momento. Às vezes eu ligo, ele não pode atender, 11 horas da noite ele retorna. Ele é um cara que prestigia os parlamentares. Esses dias ele veio aqui a 2 eventos, né? Inauguração do Centro de Inovação aqui em Itajaí e os eleitos do Marieta. Rapaz, onde o Jorginho está, não existe a hipótese de ter um parlamentar e não usar a palavra. Porque não. Deputado aqui não interessa. Que se é bonito, se é feio, se é do meu partido, se não é deputado, vai falar. Então, ele cria meios de buscar prestigiar os parlamentares e tudo mais. Mas há uma série de questões ainda que precisam ser tratadas e que não é no primeiro ano de gestão que um governante faz, né? Hoje a gente vive uma temperatura calma. Tem projetos polêmicos agora que a Alesc vai discutir, refis. O governo está criando também um grande fundo imobiliário. É uma ideia muito inteligente. O que ele vai fazer? Tudo que o Estado tem uma montoeira, gente, de patrimônio por aí, de terreno, de obra mesmo, de engenharia, de prédios que estão inaproveitáveis. Então ele vai valorar isso aí, né? Tem um projeto que vai discutir de novo essa questão de 14%, tem o PPA, LDO, tem algumas coisas que a gente concorda com o governo, tem outras que a gente está brigando. Por exemplo, no PPA agora tem uma redução de 400, na LDO para o ano que vem, de 400 milhões na área da saúde. Os deputados estão tentando consensar com o governo de reduzir esse impacto negativo, esse corte, porque tu pensa, saúde é assim, enxugar gelo, pessoal. Não dá de tirar recurso da saúde, entendeu? A gente está bem carente nessa área para ficar pensando em corte. Né? E como é que a senhora vê a questão dos secretários do governador? Você acha que ele fez
que eles estão conseguindo desempenhar bem as funções, as escolhas são boas, tem um relacionamento bom com os parlamentares? No geral, nós temos um relacionamento muito amistoso, tá? Eu não colhi de nenhum colega um pedido de audiência para um secretário que não fosse bem recebido, que não houvesse retorno. Assim, a gente tem um relacionamento extremamente elegante. Na minha avaliação, eu até tenho impressões das secretarias. Essa eu acho que funciona melhor, essa nem tanto, mas eu acho que não é responsável da minha parte, não é coerente da minha parte externar os meus pensamentos antes de findar um período, porque um ano é um tempo de tolerância que tem que ser dado, entende, Marquinhos? Aí para março, abril do ano que vem, a gente vai ter condições de, com seriedade, te dizer, eu acho que a educação não deu, ou tá bom, ou tá ruim, fazer uma avaliação mais justa. Nós precisamos esperar o encerramento desse ciclo. Mas eu aplaudo com muita frequência, inclusive o desempenho do secretário Cleverson. A mente mais especial que um governo precisa produzir e entregar nasce na Secretaria da Fazenda, porque é ali que você controla as grandes políticas. E o Cleverson é um gêniozinho, um cara de muito bom caráter, cara extraordinário, está fazendo um arranjo muito bom. A Procuradoria-Geral com Vicari. Então, assim, o Jorginho, na parte do esteio, da proteção do Estado, ele tem bons nomes. O próprio Moisés, que é o secretário de administração, pelo que nós estamos sabendo, deve deixar o cargo nos próximos dias, porque vai assumir uma disputa eleitoral municipal, mas também é um homem muito sério, né? Ele desenhou, né? Ele arquitetou alguns desses projetos relevantes aí de organização do Estado. E as áreas, como eu te falo, assim, as áreas finalísticas, saúde, educação, infraestrutura, eu acho que é mais justo, mais coerente da nossa parte fazer uma avaliação em março, abril, né? Eu te confesso que eu esperava um pouco mais de polêmica, né? Um pouco mais de medidas polêmicas, até pelo perfil de apoio, né? Na proximidade com o Bolsonaro e tal. Eu esperava um pouco mais de decisões polêmicas. De fogo no parquinho, De né? fogo no parquinho. Mas o que eu tenho visto, e aí eu me lembro do Jorginho senador, né, de quando ele ganhou para senador, e dele antes como político, né, ele é um político tradicional, né, ele é um político que quando vai fazer campanha, por exemplo, vai fazer campanha na rua, né, não fica só com o celular na mão. Né? Ele é muito trabalhador, né? Eu esperava um pouco mais de polêmica, mas eu vejo mais equilíbrio, né, e eu, enquanto eleitor, eu estou um pouco mais satisfeito. Né? Não, eu também. A gente não tem nenhum rompante assim do governo do Jorginho que nos deixe na condição de insegurança. Ele é um cara, ele está muito... Tem uma coisa que eu acho que vale destacar, tá? Nas oportunidades que eu tive com o Jorginho, a vontade dele, ele está muito imbuído do espírito de fazer o melhor governo, de entregar o melhor de si para Santa Catarina. Isso é muito legal, né? O quanto o Jorginho terá sucesso nessa caminhada vai depender não apenas dele, né? De uma série de outros fatores, mas o propósito que ele carrega e que ele apresenta para a gente hoje é digno de aplauso. Bacana, bacana. Eu sempre fiz coberturas políticas e eu sempre dizia que o Santa Catarina era um celeiro de governadores firmes, fortes, né? Vou citar Luiz Henrique. Luiz Henrique, né? foi o melhor de todos. Né? Vou citar o próprio Esperidião Amin, que eu tenho um apreço grande por ele, é uma cabeça privilegiada. Foi o primeiro dos primeiros, né? Que botou asfalto nesse estado inteiro. O próprio Colombo, em nenhum momento envergonhou Santa Catarina. Elegantíssimo. Né? E eu acho que a gente precisava ter digamos assim, essa segurança. E essa segurança ela está colocada, inclusive na própria relação do Jorginho com o governo federal, que se esperava uma coisa assim mais traumática, mas não acontece. Quando ele é chamado, ele comparece, ele conversa. Mas ele pisa em ovos, né? Porque assim, ó, na minha avaliação, gente, assim, ó, eu quero deixar claro isso para vocês, eu não tenho nada contra ninguém mesmo, entendeu? Eu não estou aqui, porque é o Lula, porque é o Bolsonaro, porque não. Mas assim, ó, vamos e venhamos, né? A gente não pode seguir com essa forma cega, é cegueira isso, tá?
de achar que só porque eu sou do Bolsonaro, então tudo que o Bolsonaro faz é maravilhoso. É bom e do outro lado é ruim. E tudo que o outro faz é pé. Nós temos que parar com isso aí, gente. Santa Catarina é mais que isso, né? A gente tem que ter condições de explorar o nosso discernimento ético, e aí não é fazer juízo de valor em relação à ideologia. O cara pode ser Bolsonaro, que massa, que ele gosta daquela filosofia, ótimo, tá tudo certo. Mas ele não pode se cegar a ponto de deixar de enxergar algo bom que está sendo feito. E aí o Jorginho, ele ainda está muito sob esse regime policialesco, assim, ele ainda tem que, na minha avaliação, isso não é uma opinião que eu... Mas eu também acho isso. Eu também acho que ele quer fazer muitas coisas, mas ele, sabe, ele vai meio travadinho, assim. Não. Né? Por exemplo, assim, a reforma tributária. Pô, quem é que não sabe nesse país que a gente precisa de fazer uma reforma tributária? Se ela vai ser mais para cá ou mais para lá, é nosso dever discutir. É nosso dever mas essa reforma que foi aprovada, ela foi construída lá atrás. Ninguém, não é uma coisa que foi feita esse ano. Aos 45 do segundo tempo. Não, é uma coisa que está sendo discutida de forma ampla. Né? Aí ficar criticando a forma como que os impostos vão ser colocados a partir daqui, 2032, né? Em 2032 tem toda uma fase. Cara, não tem sentido. Eu acho também que não. Mas é isso, assim, eu torço para que... Torço e trabalho, né? A minha função é trabalhar pelas pessoas, pela sociedade. Eu sou paga para isso, pela sociedade. Então, a gente se dedica muito, Marcos, para que haja franqueza, retidão, para que as relações sejam saudáveis. Se tem alguma coisa que eu acho que eu preciso dizer para o Jorginho, eu não vou ficar mandando um recado pela imprensa, eu vou lá e falo, amigo, olha, eu acho que nesse ponto aqui a gente pode melhorar. A minha vontade é sempre agir de forma contributiva, porque a gente já tem muitos adversários e muitos fantasmas para lidar no nosso dia a dia, nas nossas vidas, para ficar criando outros, entendeu? Claro. E a nossa posição é uma posição de liderança. Então, a gente tem feito tudo o que é possível dentro do parlamento e fora dele para contribuir com o governo, para ajudar o Jorginho nas suas metas. Nós estamos vivendo um momento bastante angustiante, porque não foi aqui, né? A gente está sentadinho, confortável no fresquinho, porque não foi Itapema, Bombinhas, Porto Belo que tiveram as maiores enchentes, mas nós temos amigos, a gente chorou agora recentemente, nós temos mais de 3 bilhões de prejuízo direto na agricultura para recuperar. Santa Catarina vai entrar o ano em alguns setores no vermelho pelo prejuízo que os efeitos climáticos nos trouxeram, e pelo que a gente assiste, esse vai ser o palco dos novos tempos. Nós vamos ter repetidas tanto os períodos de estiagem, que é o que a gente deve enfrentar agora para o oeste nos próximos meses, como as cheias, as chuvas, né, que massacram um dos nossos principais pilares econômicos, que é a agricultura. A gente tem muito aqui a agricultura familiar no nosso estado, né? Mais de 90% da produção são de pequenas propriedades. Então, eu realmente acredito que a gente tem que ter muita unidade de espírito, de propósito, de pensamento, para que a gente possa fazer, junto com o Jorginho, o melhor governo nesses próximos 4 anos. Lembrando que o ano que vem vai ser um ano de cacete, porque a gente tem eleição municipal, né? Ano de pólvora comendo solta aí nas cidades, muita renovação, né? Aqui mesmo na nossa região, muitos prefeitos não têm mais reeleição, né, Marcos? Eu ia te perguntar, como é que fica a Paulinha em relação, até para a gente encaminhar a nossa conversa de hoje aqui, como é que fica a Paulinha na eleição do ano que vem, né? Não pensa em ser prefeita de novo. Não, a gente caminhar para trás é só caranguejos, né, pessoal? Eu não vou mentir para ti, às vezes me dá uma saudade. Foi por isso que eu estou perguntando. Por isso que eu estou perguntando. Saudadezinha, né? De lá porque o trabalho do parlamentar, às vezes ele é meio ingrato, né? Você faz, e não tem o devido reconhecimento. Na hora de ter uma crítica ou de xingar, é sempre o deputado que não faz, que não fez, né? A casa, né? Pega também para os vereadores, né? Essas câmeras aí só servem para gastar, né? Mas na hora de executar, onde se executa é na prefeitura. Né?
Não, né? assim, agora que eu já estou melhorzinha, mas quantas vezes eu já chorei esse pitanga aqui contigo, né, da frustração que o parlamento nos traz, porque a gente depende de alguém, né? Claro. A gente depende de alguém para fazer Claro. qualquer coisa. E eu realmente gostava muito de ser prefeita, enfim, mas eu penso que hoje o meu papel é contribuir de forma estadual, né? Eu, evidentemente, que eu vou correr, assim, ó, onde eu achar que tem um candidato, aqui em Itapema, por exemplo, é claro que eu vou ter um palanque, eu vou vir fazer campanha em Itapema e vou dizer para o povo itapemense, eu tenho muito pouco prestígio aqui, né, são alguns amigos, tá, mas as pessoas que me seguem, que conhecem o meu caráter, que confiam em mim, vão ter uma opinião clara a respeito das coisas. Aqui em Itapema eu vou dizer para as pessoas, ó, pessoal, digo para vocês que do que eu conheço do meu relacionamento político aqui, se eu fosse votar era no fulano, entendeu? É esse cara aqui que vocês têm que escolher. Então essa provocação na nossa região, especialmente, onde a gente tem esse envolvimento com as figuras políticas, ela vai estar posta e a gente vai estar pela rua fazendo campanha, não tenha dúvida disso. Com certeza. Então o envolvimento vai ser grande, mas tentar de novo, não. Mas quem sabe uma hora aparece uma vaguinha para o governo do estado aí, né? Daí... Eu brinco. Eu acho que assim, a vida pública ela não é uma coisa que tu escolhe sozinho, entendeu? Mas Santa Catarina merecia ter uma mulher governadora. Eu também acho. Eu digo isso aí, ó. Eu ia falar para ti isso. Merecia. E não é sem falsa modéstia. Eu tenho às vezes o sentimento de que a vida vem me preparando, Deus vem me preparando para que um dia eu possa ser a governadora que Santa Catarina espera e merece. Bacana, bacana. Para encerrar, deputada, quer deixar uma mensagem para o nosso público aqui? Fica à vontade, câmera aberta. Eu só não vou dizer Feliz Natal, porque eu pretendo vir antes do final do ano para a gente fazer a nossa derradeira. Muito bem. Né? Mas quero deixar meu carinho, meu abraço a ti, né, ao Everton, ao pessoal do Visor, que eu estava com muita saudade, e dizer, gente, que embora a gente tenha tantas questões, aí não dá para a gente perder a esperança. Vocês vão ver alternativas e mudanças nessa questão modal, né? E eu acho que mais relevante de tudo que eu queria deixar nessa manhã de recado é isso, né? Nós somos arrastados a pensar na grande maioria das coisas quando a gente encontra problemas extraordinários de que eles não vão ter solução. Tudo nos leva para o buraco, para o lugar de que não vai ter jeito, eu não vou conseguir. Como que a gente olha para a BR-101, por exemplo, e pensa, imagina que a gente vai ter uma rodovia alternativa a ela, a gente não consegue nem ver, é difícil. Mas quando a gente tem fé verdadeira, quando a gente trabalha com propósito, com competência, as coisas acontecem. Não esqueçam que para Deus não existe impossível. E isso serve para as nossas metas pessoais. Eu quero passar num concurso, eu quero abrir uma empresa, eu quero, né, ter um filho, eu quero, enfim, não importa qual seja o seu projeto pessoal ou uma grande causa. Eu, nesse momento da minha vida, tenho sido direcionada por Deus para olhar para as grandes causas. E me cabe trazer esperança para vocês. Me cabe trazer esperança para a nossa região e dizer que sim, apesar de um momento não nos ofertar a possibilidade de enxergar um futuro melhor, nós temos este futuro melhor ao nosso alcance e eu sigo trabalhando por isso. Bacana. Obrigado, deputada, mais uma vez por estar presente aqui no nosso Visor Manhã.